Todos, irmãos, terça-feira, dia 2 de abril de 2024, estamos reunidos mais uma vez na sala de estudos, na reunião pública do Grupo de Estudos Teosóficos Juiz de Fora, com a nossa irmã Regina Medina, do Rio de Janeiro, da loja Conde Saint-Germain. Regina Medina, ela traz para a gente uma palestra muito especial, com o título O Sermão da Montanha e as Bem-aventuranças. Regina, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua disponibilidade. Uma honra te receber aqui, minha irmã. Está com você a palavra. Tá? Eu que agradeço essa oportunidade de até fazer de novo essa palestra um pouquinho diferente, porque da outra vez eu tive um problema com o tempo, eu acho que eu não consegui passar da forma que eu queria, e dessa vez eu acho que vai ser melhor. Então, a gente já trabalhou mais o assunto, já está mais preparado, e eu espero que eu consiga passar, então, é, que é tão importante esse ensinamento do Mestre Jesus. É isso. Eu vou pedir a você, Raquel, para tirar só essa faixa um pouquinho, se você puder botar só o speaker, porque eu te expliquei, né? A questão do Para mim aparecer. já está. Vou tentar aqui fazer de novo. Acabei de colocar, vamos ver. E aí eu estou vendo todo mundo. Assim, melhorou? Hum, Tá? não, eu ainda estou Então, vendo. tá, então olha só, existe uma solução para isso. Deixa eu ver se Lá eu em consigo. cima, lá em cima, você consegue, tem uma opção assim Ah, de ver consegui. todo mundo e uma pessoa só. Aí você Consegui. consegue mudar. Então tá bem. Agora foi. É porque senão tapa um pouquinho da tela. Aham, porque você que está apresentando, acontece isso. Então É. tá bem. Bom, gente, essa palestra foi feita assim, é, no início, né, da primeira vez. Eu tinha chegado realmente de Israel, estava muito motivada e eu quis fazer então essa palestra, né? Enquanto eu estava com muita vontade de fazer. Hoje eu já fiz com um pouquinho mais de reflexões, eu acho que está mais claro. Tirei algumas coisas também, guardei para outras ocasiões que eu achei que tinha mais a ver. Mas por que fazer isso? Eu acho que nós, como tendo nascido num país cristão, tendo tido sempre a influência do cristianismo, talvez por isso a gente estude até pouco o cristianismo. Nós aqui, por exemplo, na Sociedade Teosófica, estudamos muitas coisas, né, sobre hinduísmo, sobre budismo e muitos outros assuntos. E às vezes deixamos o cristianismo de lado. Mas o cristianismo também tem uma mensagem lindíssima. E é importante que a gente também tenha o contato e a lembrança dessa mensagem, né? Aqui a gente está vendo a opinião de um hinduísta, do Mahatma Gandhi. Se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. Então, esse hinduísta conseguiu captar, né, esse ensinamento maravilhoso do Sermão da Montanha. E outra coisa que me chamou a atenção é a questão do por que não é tão estudado na sociedade teosófica. Então, eu busquei coisas da Blavatsky falando sobre Jesus e achei essas duas aqui muito interessantes. Em certos intervalos regulares, eles, os adeptos, tentam transmitir ao mundo como um todo um conhecimento correto das coisas espirituais. Um deles vem à frente para ensinar as massas e é considerado, segundo a tradição, o fundador de uma religião. Isso aconteceu com Krishna, com Zoroastro, com Buda, Shankaracharya e também o Nazareno, Jesus. Então, isso aqui é da Blavatsky. No de baixo também. Os adeptos têm algum registro secreto
de suas vidas, eles têm que ter, ela respondeu, pois eles têm registros das vidas de todos os iniciados. Certa vez eu estava numa grande caverna-templo nas montanhas do Himalaia com o meu mestre. Lá havia muitas estátuas de adeptos e, apontando para um deles, ele disse: Esse é aquele que você chama de Jesus. Nós o consideramos um dos maiores entre nós. Então, eu acho que só essa definição aqui no início já é muito suficiente para a gente fazer esse estudo, né? Peraí, que tem um telefone aqui que eu tentei desligar e não consegui, e o bicho está fazendo barulho. Vou desligá-lo. Pronto. Bom, aí a gente pensa assim, mas será que essa figura é histórica? Porque muita gente às vezes fala, não, os ensinamentos de Jesus, a morte, o nascimento, todas aquelas fases da vida dele são uma referência, são um modelo, querem representar outras coisas. Olha, é verdade? É, mas isso não elimina o fato histórico. Ele foi um ser que viveu realmente. Ele viveu, tem isso há assim inúmeras citações, né? Hoje em dia nem tanto, mas a gente sabe que a cada momento, principalmente em Israel, eles estão sempre escavando, estão agora fazendo um trabalho muito grande de arqueologia. Então, a cada momento aparecem coisas, né? Menções a esses tempos e a essas coisas. Mas o que a gente tem de concreto em termos de arqueologia e referência? Essa aqui é a mais importante, do Flávio José. O Flávio Josefo era judeu, mas ele era também romano, né? Ele tinha cidadania romana, ele era um escritor, e ele, então, nesse livro aqui, História dos Hebreus, Antiguidades Judaicas, ele diz: naquela época viveu Jesus, um homem sábio. Ele realizava feitos impressionantes, conquistou seguidores entre muitos judeus e muitos de origem grega. E Pilatos, por causa de uma acusação feita pelos líderes entre nós, o condenou à cruz. Aqueles que o amavam não deixavam de amá-lo. Então, essa é uma das referências mais importantes. Tem também desse Caio Cornélio Tácito, que é outro escritor também, que fala sobre as perseguições aos cristãos na época de Nero. E existe uma carta, essa aqui é muito conhecida dos espíritas. Eles é que mencionam muito que há essa carta do senador Públio Lentulus, que foi uma das encarnações do mentor de Chico Xavier. E essa carta ao imperador Tibério César, descrevendo as características morais e físicas de Jesus. Emmanuel, que é o mentor dele, viveu nessa época e esteve nessa época em Jerusalém. Parece até que Jesus curou a filha dele. Este documento foi encontrado no arquivo do Duque de Cesadini, em Roma. Esta carta, onde se faz o retrato físico e moral de Jesus, foi mandada de Jerusalém ao imperador Tibério César, em Roma, ao tempo de Jesus. Então, essas são as referências históricas. E só lá pelo ano de 300, mais ou menos, que a mãe do imperador Constantino, que transformou o Império Romano em cristão, ele mandou que a mãe fosse a Jerusalém e marcasse os espaços sagrados, porque ainda havia referências, né, das comunidades primitivas cristãs, dos lugares onde as coisas aconteceram. Então, o que ela fez? Ela realmente pesquisou, marcou e mandou fazer igrejas, né, construir igrejas nesses locais que foram descobertos, né, que faziam parte da tradição local. E por isso que a gente até hoje tem acesso a muita coisa. Bom,
uma das coisas que eu considero mais interessantes dessa história aqui, o Santo Sudário, que está lá em Turim, ele fica em Turim. O que acontece? Diziam, né? Ah, isso aí é uma pintura dos monges da Idade Média, isso aí foi feito artificialmente, e assim ficou a dúvida durante tantos anos. Mas a Igreja Católica nunca deixou de permitir investigações. Então, agora, com os nossos recursos tecnológicos, as máquinas que nós temos à disposição, fizeram estudos importantes. Então, a gente não pode dizer que esse santo sudário realmente envolveu Jesus, mas a gente pode dizer que ele realmente envolveu um homem daquela época, que tinha o sangue de um determinado tipo, e que esta pessoa sofreu esse monte de marcas que vocês estão vendo aqui, que ele foi severamente castigado, né, chicoteado. Então, isso foi provado. Esta pessoa que está no Cidade realmente passou por isso. E, finalmente, a inteligência artificial que recriou o rosto da pessoa. Porque a gente sabe que hoje em dia essa inteligência artificial recria, como recriou dos faraós do Egito, de vários vultos históricos, faz isso com a maior facilidade. Então, o que a gente sabe é isso, que alguém estava lá, naquele lugar, enrolado naquele pano, e que tinha essas características, que a gente não pode ter certeza se é ou não Jesus. Bom, a época dele. Outra coisa interessante, a datação errônea. A gente considera uma data como sendo o ano 1, o nascimento de Jesus. Mas essa datação está errada. Por quê? Porque esse Herodes morreu 4 anos antes dessa data 1 antes de Cristo. Então, a gente sabe que essa datação foi feita pelo Vaticano, de acordo com o que eles calcularam, o que não quer dizer que seja a datação correta, porque se Herodes morreu em 4 antes de Cristo, é óbvio que essas coisas aconteceram há, sei lá, 6 anos, 7 anos antes da datação oficial, né? Esse tal de Herodes também não existe nada escrito dizendo que ele tenha mandado matar aqueles meninos, mas ele era doido de pedra. Isso aí, com certeza. Ele matou a sua família, mulher, filhos, vários rabinos, era muito doido. E, assim, fez excelentes projetos de construção, construiu o segundo templo, né? Ele fez uma obra enorme, mas ele era uma pessoa terrível. E isso é verdade. Ele poderia ter mandado matar as crianças, com certeza, se ele tivesse recebido aquela informação de que tinha nascido realmente alguém que pudesse tirá-lo do trono na cabeça dele, ele faria muito tranquilamente. Então, esse é o Herodes o Grande, porque houve outros, né? Até filho dele, eu acho. Bom, o que era o Templo de Jerusalém no Templo de Jesus? Eu estou fazendo aqui uma ambientação dessa história. Como é que ela surgiu? Bom, era um lugar maravilhoso, imenso, um templo imenso, lindo, né? Olha o tamanho dele, 165 mil metros quadrados. Era o que era visto em destaque na cidade de Jerusalém. E toda a vida de Jesus tem menções à visita ao Templo de Jerusalém, né? Desde ele pequenininho, que foi apresentado ao templo. Então, esse templo era muito importante para os judeus, e ele até hoje, o que sobrou dele é imponente e aparece realmente no cenário de Jerusalém. E como é que era a situação social da época de Jesus? Olha, era muito difícil, muito confusa, muito cheia de grupos diferentes que brigavam, além, lógico, do Império Romano, que dominava lá
a Judéia, né? E havia um contraste enorme entre esses judeus e os romanos, né? Porque os judeus eles eram uma vida mais tranquila, os costumes deles eram muito simples, era ir ao templo, era cumprir os mandamentos, não podia isso, não podia aquilo. Eles tinham muitas regras enquanto judeus, né? Agora, Roma era outra coisa. Roma era aquela vida de luxo, né? De aparência e de diversões, né? A gente sabe que eles gostavam de lutas, gostavam de shows, essas coisas. E aquilo, para os judeus, era um contraste imenso, a não ser uma das classes, que são esses herodianos, que eram, assim, aquele pessoal da alta elite e que bajulava Roma, que entrava na mesma vibe, né, deles, né? Então, havia corrupção, hipocrisia, luxo das classes dominantes, domínio de Roma, revolta e descontentamento, porque eles realmente governavam com mão de ferro, e também um outro lado, porque dentro daquela situação terrível havia o sonho do Messias. Queria-se que viesse um Messias que libertasse dos romanos, que fosse um grande general, né? O Messias ia ser isso, ia livrar eles dos romanos, mas havia também uma aspiração por transcendência da parte religiosa. Então, esse povo todo aqui, que são diferentes, são classes diferentes, né? Inclusive, tem esses aqui que são rebeldes, rebeldes mesmo, tipo terrorista, que atacavam os romanos escondidos, né? Os essênios, que é o grupo que morava no deserto, que é maravilhoso, que é uma das fontes do cristianismo. Eu acho que eles foram, assim, os primórdios dos ensinamentos do cristianismo, né? Os saduceus, que eram assim uma classe mais política, né? Os fariseus, que eram religiosos, eles que mandavam no templo, né? Eles e os escribas que faziam parte do templo, mas eles eram assim aqueles que gostavam de aparecer. Eles tinham que aparecer de qualquer jeito. Então eles eram muitíssimo criticados por Jesus, inclusive. E os herodianos eram os que seguiam o Herodes, né, o rei, e apoiavam Roma, mesmo discretamente, mas apoiavam. Bom, agora vamos entrar no personagem principal, né? Jesus. Ele, filho de José, descendente da casa de Davi. Então, ele tinha na hereditariedade dele o fato de ser descendente de Davi. Por que isso? Porque havia uma profecia que dizia que o Messias seria da casa de Davi. Então ele tinha essa descendência, mas tinha também de gente mais comum e tudo. Bom, ele não era contra os fariseus, ele era contra a hipocrisia deles. Então, Mateus, ele diz que na cadeira de Moisés, Moshe, estão sentados os escribas e os fariseus. O que dizia Jesus? Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, né? Então é aquele pessoal que adorava aparecer, que botava uma roupa especial, que amava os primeiros lugares nas ceias e nas cadeiras das sinagogas. Então, a hipocrisia era essa. Eles diziam que eram muito fiéis, muito bons judeus, mas eles eram mentirosos e hipócritas. E é isso que Jesus critica. Bom, Jesus era uma figura pública, não tinha dificuldades em relacionar-se com o seu povo, em aceitar convites para jantar. Então, ele ficava com escribas, fariseus, prostitutas, mendigos, cobradores de impostos, pobres, ricos, centuriões romanos, leprosos e todo tipo de pecadores. As pessoas gostavam de estar com ele, porque, além de ser um grande mestre,
a sua presença era agradável. A gente sabe que o pai era um carpinteiro, ele aprendeu também esse ofício, ele também era um carpinteiro, ele sabia mexer com isso, né? Bom, para quem ainda não viu e não conhece, eu recomendo essa série, The Chosen, maravilhosa. Pode ter algumas licenças artísticas, né, que eles colocam para chamar atenção, para tornar mais interessante, mas o que é mais interessante é que mostra Jesus e seus discípulos de uma forma muito humana, muito real, muito atraente, muito que a gente se sente perto deles e entende de uma forma diferente. Tira aquela ideia daquele Jesus sério, sempre muito sério, muito introvertido, e lembra mais aquele que se sentava com todo mundo, que aceitava o convite para almoçar, para ir para a casa de alguém, comer tranquilamente, coisa que os judeus não faziam de jeito nenhum. E havia, sim, uma hierarquia entre eles. Eles jamais sentariam, por exemplo, com um romano, de forma alguma. Jesus não tinha esse problema. Ele atendia a todos, né? Bom, eu acho até que isso também tem um pouquinho, é bom uma reflexão, porque nós estamos vivendo também um período muito difícil. Nós sabemos que há muito materialismo. É só olhar é, qualquer instituição religiosa, né? E você vê o seguinte, que as pessoas não se interessam muito. Geralmente você vê pessoas, por exemplo, mais velhas, mas você não vê jovens. É muito difícil. E esse problema não é só, por exemplo, da sociedade teosófica. A gente tem um pouco desse problema também. Mas não somos só nós. Se for nos espíritas, é a mesma coisa. Se for na Igreja Católica, é a mesma coisa. Enfim, é uma coisa da época mesmo. E, de repente, aconteceu algo estranhíssimo. Essa série, ela começou muito simples, com a ajuda de uns católicos que deram dinheiro, que eu não tinha nem dinheiro, e foi um sucesso. Aliás, foi não, está sendo um sucesso estrondoso em mais de 176 países, em não sei quantas línguas. Então, isso é uma coisa, um dado diferente. É uma diferença que está acontecendo. Porque a gente sabe, por exemplo, os europeus, eles não têm fé nenhuma de nada, não ligam para nada disso. E como é que pode, em vários países, isso está renascendo com muita atenção, né? E não sabemos o que vai acontecer, mas parece que o povo está com ânsia por transcendência e fé. É o que parece. E depois da gente ver esse Jesus aqui atuando, vai ser a imagem que vai ficar na nossa mente. Ele é absolutamente carismático. A gente está vendo aqui o sorriso dele. Muito bonito. E é uma pessoa que tem mesmo um tipo físico, né? Mais daquela região lá. Bom, o nome dele é Yeshua. E a gente não pode esquecer que ele era judeu, porque o cristianismo, durante muitos anos, perseguiu demais os judeus e ignorou completamente que Jesus era judeu, nascido em Betlehem, que é Belém, registro de nascimento, nome hebraico Yeshua ben Yosef, que é o Jesus, filho de José, que era como eles usavam, foi circundado, foi apresentado no templo, foi educado nos costumes e na tradição da lei judaica e da religião judaica, né? E não se pode dizer que ele tinha problemas com a tradição dele. Não, ele cumpria a tradição, mas ele não concordava com alguns exageros e com principalmente a hipocrisia de alguns. E isso é que ele veio para mudar. Isso é que ele ensinou o tempo todo.
mas frequentava as sinagogas, as festas, se vestia como judeu, se alimentava como judeu. E, inclusive, é um costume da tradição judaica que o menino, quando faz 13 anos, né, ele vai à sinagoga e recita um trecho da Torá, que é escolhido de acordo com ele, com o nome dele, e ele fez isso também. E a Bíblia diz, então, que ele foi sempre muito recebido, sempre impressionou os grandes sábios com a sua enorme sabedoria. Sabemos muito pouco sobre ele antes dos 30 anos, exceto essa presença no templo, né, que é destacada, e os anos que ele passou no Egito, porque a família teve que se esconder no Egito até morrer o rei, aquele rei maluco daquele Herodes. E agora vamos entender Jesus. Bom, o que que ele trouxe? A boa nova, o evangelho. Olha, se vocês ficarem com preguiça de ler, não precisa ler não, hein, gente? Eu leio porque é mais fácil para eu guardar as coisas nessa altura do campeonato. Eu não vou decorar de jeito nenhum, direitinho, como ele disse. Então, eu prefiro escrever e vou ler, sim. Mas vocês não precisam fazer isso. Bom, o que ele diz com essa boa nova? Eu não vim para abolir a lei ou os profetas, mas sim para cumprir na sua íntegra. Então, é aquilo, a crítica é aos sacerdotes, a corrupção, a ambição, hipocrisia dos fariseus, mercantilismo no templo, não sejais iguais a eles. Então, essa é uma atitude necessária que ele coloca. Outra coisa, ele não veio para os que estão bem, ele veio para os doentes, os necessitados e aqueles que precisam de uma transcendência, que precisam de entender algo mais. É para essas pessoas que ele veio. Ele não veio procurar, ele fala que ele não veio para quem está bem, para quem não está precisando de nada disso. Então, isso é muito claro na mensagem. Bom, agora um pouquinho só de distração. Nazaré, esse lugar aqui, onde construíram a Basílica da Anunciação, é considerado o local onde a família morou, onde Maria, inclusive, a família de Maria, onde ela recebeu o anjo, onde houve a anunciação do anjo Gabriel. Então, embaixo disto aqui, e lógico, foi um lugar que foi detectado pela mãe daquele rei, né? Então, o que que acontece? Nós estamos vendo uma casa como ela era. As casas eram assim, de pedra. Hoje estão mais no subsolo, porque é o que acontece com uma cidade que tem mais de 2.000 anos, né? Então, a terra vai subindo, normalmente, com as guerras, com as destruições e com as coisas. E essas coisas vão para o subsolo, ficam no subsolo. Então, isso tudo tem que ser escavado, às vezes, pela arqueologia. Então, essa é considerada a casa onde eles moraram quando Jesus era pequeno, e onde houve também a anunciação, e onde tem o lugar que dizem que é a carpintaria do José. Esse painel, lógico, foi colocado depois para marcar o lugar, mas é isso. As casas são desse jeito nessa época, as casas de gente simples, né? Bom, outra cidade onde Jesus viveu foi essa aqui. Essa foi onde ele viveu na época em que ele cumpriu a missão dele, né? Então, Cafarnaum é a cidade onde ele viveu, onde morava, inclusive, o Pedro. Existe lá um lugar que são as ruínas da casa do Pedro, que também estão no subsolo, e por cima botaram um, assim, um chão de vidro que você vê lá dentro da casa, né? As ruínas, aquele negócio todo, e em cima tem uma igreja. Mas isso aqui são as ruínas da sinagoga.
Essa sinagoga estava embaixo do solo mesmo. Ela foi descoberta não tem tanto tempo assim, foi depois do Estado de Israel, tá? Que eles escavaram, conseguiram descobrir as ruínas da sinagoga. E com certeza Jesus frequentou esta sinagoga durante aqueles anos dele de trabalho, né? Ah, não, tá certo. Bom, o Sermão da Montanha. Esse Sermão da Montanha é um momento especial, porque é onde ele coloca as coisas mais importantes do cristianismo. Então, se diz que ele foi para o alto de um morro, né, que eles sabem qual que é, está mencionado na Bíblia, e que ali, nesse morro, dava para ver o Mar da Galileia, né, dali bem grande, porque eles estavam na Galileia, e lá, então, ele reúne muitas pessoas e faz o Sermão da Montanha. Hoje, no lugar onde foi feito o Sermão da Montanha, há também uma igreja, mas dá para a gente ver na redondeza como é que era o lugar, porque felizmente ele foi conservado, não está cheio de prédios, nada disso. Então você tem essa experiência do que é esse lugar onde aconteceu o Sermão da Montanha. Então Jesus viu as multidões, subiu a montanha e tentou. Os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Na série The Chosen, eles colocam a preparação desse Sermão da Montanha. E realmente tem que ter acontecido, porque não iria reunir tanta gente assim se não houvesse sido divulgado antes. E a atividade de Jesus era a palavra, ensinar e pregar. E a ação, a cura, que chamava a atenção. Sempre esses grandes seres usaram um atrativo, né? Esse atrativo do milagre. Então, no caso de Jesus, a ação maior era da cura, também dos milagres. Mas o que é importante é a transcendência. Ele mostra que existe um algo mais, que há um caminho a ser trilhado para chegar a essa transcendência, a esse grau. Os ensinamentos do Senhor sobre as bem-aventuranças estão registrados em Mateus 5, 11 a 12. Na verdade, essas são todas as suas expectativas e requisitos para nós, bem como os caminhos de prática para recebermos as promessas de Deus. Então, ele faz promessas, e essas promessas para aquele povo tão necessitado de verdade, de transcendência, de algo mais e diferente daquela realidade dura, foi de uma importância fundamental. Não é à toa que uma nova religião acabou sendo criada, surgiu, né, no tempo. Então, nós estamos vendo aqui essas paisagens maravilhosas, inspiradoras, que são realmente desse local da Galileia, onde tem o Mar da Galileia e aonde tem essa visão linda, né, de tudo isso. Essa aqui é a igreja que fica exatamente no numa montanha, um morro onde aconteceu o Sermão da Montanha. Então, isso foi construído no local. Realmente é um lugar de muita energia, um lugar fantástico, simples e que convida à meditação, convida ao silêncio, convida à reflexão e à união com o que está mais em cima. E é interessante que isso foi construído pela igreja, não é pela igreja católica, é pela igreja ortodoxa. Então, quem é que toma conta lá desses monumentos? A igreja ortodoxa é representada pelos gregos, russos, armênios e os únicos católicos que têm autorização para ter igrejas
são os franciscanos. Então, só os franciscanos que têm essa autorização para tomar conta desses lugares sagrados. Então, vamos às bem-aventuranças, né? São 8 bem-aventuranças, que nessa igreja estão registradas no chão, bonitinho, para a gente ver as mensagens. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí a gente fica pensando, que coisa estranha, pobres de espírito, porque na nossa língua aqui a gente tem uma interpretação de pobres de espírito que seria uma pessoa que é menos, uma pessoa não muito bem preparada, mas eu interpreto uma coisa importante que eu quero falar com vocês. As interpretações, a partir de agora, né, das bem-aventuranças, eu fiz por minha conta. Eu não levei em consideração o que diz o padre, o que diz o pastor. Eu achei que eu deveria fazer do meu jeito. Até porque eu tenho uma outra ideia com relação a algumas coisas, como, por exemplo, reencarnação, tudo, que não caberiam é, no que ensinam essas outras instituições. Mas, logicamente, que são excelentes, também explicam muito bem. Eu só quis fazer do meu jeito. Então, eu entendi os pobres de espírito como os humildes, os que não têm arrogância, os que compreendem a irmandade da nossa humanidade. Na realidade, os humildes de espírito, porque esses sabem o quanto nós somos pequenos diante do todo, do inominável, do Altíssimo, o Pai, na linguagem de Jesus. E outra coisa, os pobres de espírito terão o reino dos céus. Por quê? Justamente porque essa condição de humildade diante do que é maior faz com que eles estejam abertos para entrar em contato e reconhecer a presença divina interna também, a chama interna, o Cristo interno. O reino dos céus também indica a transcendência. E ele pode até começar aqui mesmo, a construção deste céu, porque com a nossa própria vontade de mudar, de ser melhor, de corrigir os erros, pode nos fazer viver num mundo melhor para nós também. Mas isso não tira a transcendência, a ideia de que vai haver um outro mundo, além desse aqui. Essa era uma grande mensagem de Jesus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bom, agora deixa eu colocar aqui as reflexões que eu peguei. Bom, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A própria teosofia diz que a gente também tem que buscar a verdade, né? Todas as religiões dizem que você deve ser verdadeiro e buscar a verdade, por mais que ela esteja muito longe, que ela seja difícil de ser atingida, mas você tem que estar sempre analisando e tentando buscar aonde que está a verdade, em cada situação. Essa terra paraíso não é. Aflições, insegurança, preocupações, doenças, perdas, estresse, dúvidas, injustiças entristecem e perturbam a vida dos seres humanos. Mas o sofrimento é necessário para a nossa evolução. Trazem também crescimento, reflexão, consciência. E daí brotará o consolo, a mudança e o aprendizado. Meus ensinamentos são a chave que abre as portas para o reino dos céus. Jesus traz a certeza de que tudo isso passará, a esperança de que todos os aflitos serão consolados.
Por isso que ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É uma forma de dizer que os meus ensinamentos vão te conduzir ao meu Pai, né? E assim a gente vai entender a vida e obter o consolo. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Gente, olha que coisa mais linda este local. Absolutamente inspirador e inesquecível. Bom, quem são os mansos? Aqueles que vivem em harmonia, mostram compreensão, resiliência, não guardam ódio, vingança, nem praticam qualquer violência. Os que agregam, não separam, não infligem sofrimento, conseguem viver em harmonia, ainda que apareçam dificuldades e lutas de todo tipo. Constroem um mundo mais calmo e tranquilo para os que estão à sua volta. Um mundo de soluções, não de problemas. São os que unem as pessoas, os que perdoam, os que compreendem. Então, diz essa bem-aventurança, né, que estes herdarão a terra. Bom, se nós estamos falando do judaísmo, que não aceita reencarnação e que diz que as pessoas, quando morrem, vão ficar guardadas até o momento do julgamento final, quando elas ressuscitarão, então tem alguma coisa errada. Provavelmente a questão da reencarnação, né, foi tirada dessa religião. Porque vejam bem, herdarão a terra. Como é que essas pessoas vão herdar a terra depois que, por exemplo, morrerem? Essas pessoas desempenham um papel importante nesta vida para os que estão perto deles, de modo geral. Mas as palavras do Mestre apontam para um futuro. Parece que Jesus fala do mundo adiante. Evolução e reencarnação estão implícitas, ainda que sem esse nome. Não parece que esteja se referindo ao presente. No futuro, em um mundo mais justo e evoluído, essas pessoas teriam um papel a desempenhar. Essa é a minha forma de entender esse ensinamento das bem-aventuranças. Talvez a tal da terra regenerada, quem sabe, né? Essas pessoas estão se preparando para isso. E no momento ajudam nas confusões. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Essa igreja aqui é a igreja por dentro, aquela mesma igreja do monte, né, onde houve o Sermão da Montanha. O que quer dizer isso? A gente tem aqui um mundo que não tem nada disso, né? A gente sabe que o mundo é cheio de defeitos, de problemas, de guerras, de brigas, de confusões. Mas os idealistas serão saciados. Isso me lembra uma carta do Mahashohan, a carta número 1, em que ele fala que a gente deve idealizar o mundo que a gente quer ver é, ser formado, acontecer. E realmente, e sede de justiça, ânsia pela verdade, pela justiça, virtude real, sem hipocrisia e sem falsidade, saber lidar com a realidade de uma forma ética, discernimento para enxergar o que está certo e o que está errado. O discernimento aos pés do mestre é mencionado como a primeira virtude que aquele que quer seguir a trilha tem que atingir.
Mas a justiça dos homens é falha, e não é a essa que ele se refere. Ele próprio acabou sendo morto através da justiça do seu próprio povo, injustamente e covardemente aplicada. E o interessante é que, olha como a humanidade é esquisita. Os mesmos que o saudaram na entrada triunfal daquele domingo de Ramos, né, o escolheram para morrer. Né? Quando houve a escolha, escolheram quem? Ele para morrer, não os ladrões que estavam ao seu lado, não o criminoso que era o Barrabás. Então, essa é a humanidade. Os mesmos que o saudaram, depois o condenaram. Os romanos simplesmente cederam ao pedido dos sacerdotes e do povo. Na realidade, a gente vê que o Pilatos não conseguia entender muito bem por que é que queriam matar aquele homem. Ele não via por quê, porque para eles romanos, para seguir aquela lei romana, eles matariam aquele que estivesse criando problema, que estivesse sendo contra o poder deles, criando problema por isso, né? Mas não, aquele homem, ele criava problema para quem? Para os sacerdotes do templo, porque eles é que mandavam, eles eram a autoridade, e aquilo que ele estava ensinando ia contra essa autoridade. Eles não queriam isso. Então, por isso que eles fizeram de tudo para que os romanos condenassem Jesus à crucificação. Mas, apesar do mundo de tantas injustiças, um dia os que têm sede de justiça serão saciados. Ah, isso também claramente lembra o karma, gente, que não é de conceito judaico, né? Esse conceito não pertence a essa tradição, mas a ideia está na Bíblia. O nome não existe, mas olha só se isso não é karma, gente. Deus retribuirá a cada um de acordo com o que tiver feito. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Mas, como diz o velho ditado, o povo é que diz: a justiça divina tarda, mas não falha. Ou, popularmente, a conta chega. Então, isso é karma também, mas não tem esse nome, mas está lá representado. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bom, olha que coisa mais linda. Nós temos aqui o local do Sermão da Montanha, a igreja que está neste local, que foi todo arborizado, foi tudo arrumado, porque não era assim, né? A gente está vendo que é uma área muito desértica, e o Mar da Galileia lá embaixo. Que bom que conservaram essa parte na natureza, porque senão seria horrível. Já imaginou ter um monte de prédios aqui em volta? Seria terrível mesmo. Bom, os misericordiosos. Ainda tem lei do retorno aí, ainda tem um karma aqui. Não julgueis para não serem julgados. Perdão e misericórdia. Sereis julgados pela mesma medida. Então, se não houver perdão e se não houver misericórdia, a pessoa está arrumando um problema, porque será julgado pela mesma medida. Aí que a gente tem que ter o cuidado de não julgar mal os outros, procurar ser o mais justo possível, porque está implícita a ligação entre o agir e o receber, o que é correspondente. Haverá atenuantes no caso de arrependimento ou mudança de atitude? Não é mencionado, não sabemos. Senhor, isso aqui é da oração de São Francisco, mas que bate perfeitamente com isso aqui. Senhor, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, porque é dando que se recebe. Então, o retorno está implícito em qualquer situação.
A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, dizem os espíritas. Claro que hoje em dia a gente às vezes tem uma interpretação do Edano que se recebe muito feia, muito ruim, mas isso não interessa, isso é bobagem. O que interessa é que esse é o grande ensinamento. Agora a sexta, que fala no coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles virão a Deus. Bom, o que está ensinando com essa bem-aventurança? Alma limpa, pureza de espírito, inteireza. No reino de Deus não há lugar para falsidade, faz de conta, hipocrisia. É preciso ser inteiro, transparente, verdadeiro, coerente nas atitudes. Lembrando que no astral, que é o plano mais próximo do nosso, não é possível fingir uma realidade, não. Tudo é claro, as pessoas refletem o que realmente são. No pós-mortem, nós veremos e viveremos o que merecemos nos planos mais altos. O reino de Deus se mostrará de acordo com o merecimento pessoal, bem como na construção da próxima encarnação. Então, essa parte é que você não vai ver nenhum padre, nenhum pastor ensinando, porque isso não faz parte da sabedoria deles, mas faz da nossa. Nós estamos acostumados com essa ideia da encarnação, da reencarnação e do karma. Coração puro. Possuir uma certeza interna de que o mundo é harmonia, beleza e beatitude na sua essência. Apesar das aparências, mesmo que sejam muito ruins, mas existe algo que não muda e que é essa certeza de harmonia, beleza e beatitude. O amor de Deus, né? Que dentro de cada ser há uma partícula divina, ainda que não pareça. Isto deve transparecer. Aquele que tiver um coração puro, ele vai transparecer essa partícula divina que mora dentro dele. Então, essa beatitude nos inspira a mantermos uma alma limpa, a orar e vigiar, né? Como me ensinavam. O exame, a correção das nossas faltas o tempo todo, porque é preciso a gente preparar essa pureza de espírito e de coração. Sétima bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus, aqueles que constroem a paz, os conciliadores, são representantes da atividade divina, ou construtores de um mundo harmonioso, apesar das turbulências e das lutas incessantes. O trabalho da luz é feito pelos que conciliam, que buscam uma meta conjunta com todos, e serão sempre os instrutores espirituais nos diversos níveis. É uma característica dos instrutores espirituais. E agora, a última. Perseguição da justiça humana. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. E aí ele complementa, tem uma complementação exatamente nesse 8. Felizes de vocês se forem insultados e perseguidos, e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês por causa de mim. Fiquem alegres e contentes, porque será grande a recompensa para vocês no céu. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Nós sabemos, isso aqui é basicamente dirigido aos discípulos, porque nós sabemos que todos eles, acho que só um que escapou,
Os outros todos acabaram sendo martirizados, mortos, quando repassaram os ensinamentos de Jesus. Então, aqui parece que ele está falando diretamente com eles, especialmente, né? Mas, de qualquer forma, ele fala a perseguição da justiça dos homens, os que lutam pela verdadeira justiça, defendem os injustamente punidos, os que lutam pela verdade, os que atraem o mal ao proclamarem a lei que governa o universo, os que ensinaram, isso é o que ensinaram os grandes instrutores e os profetas. Muitos foram mortos e perseguidos por isso. Os que trazem a luz da verdade e do conhecimento costumam passar por muitas atribulações, acusações falsas, sofrimento e até pagam com a morte muitas vezes. O mundo não está preparado para uma evolução maior. Nós sabemos que quem entra na senda, por exemplo, vai ser testado, vai sofrer uma porção de problemas para ver se realmente ele está é, fechado com aquela atitude, né, de ser um representante dessa tradição, das tradições, no modo geral. Não é só no cristianismo que aconteceu isso. Aliás, em Israel, na cidade de Haifa, tem um lugar lindíssimo onde está enterrado o Balarua, acho que é Balarua que fala, que é o líder da fé Bahá'í, que foi também trucidado lá no Islã, porque ensinava coisas desse tipo. Então, ele foi também morto, e hoje o corpo dele está em Israel, na cidade de Haifa. Muito bonito o lugar, maravilhoso, com jardins assim espetaculares. Bom, agora, felicidade e libertação. Tem a ver com conformismo e alienação? Não, de jeito nenhum. A gente pode ser de boa paz, pode ser aglutinador, pode ser verdadeiro, mas sempre dá um trabalho. Sempre a gente tem que estar bem posicionado. Não é simplesmente ser conformista ou alienado. Ah, eu sou bonzinho, então tá tudo bem. Não é por aí. A gente tem um papel no mundo, cada um tem o seu, cada um nasceu por algum motivo e tem que buscar o que está dentro e que motivo é esse que significa a razão dele estar vivo, né, na sua evolução. Bom, o que o cristianismo realmente ensinou de diferente? Valores e padrões distintos. Desapego dos bens terrenos, combate à hipocrisia, esperança de felicidade, transcendência, amor ao próximo, até aos inimigos, aceitação e acolhimento do próximo, especialmente os mais necessitados, perdão aos inimigos e igualdade entre as pessoas. Todos somos filhos de Deus, né? É a lei universal. Eu acho essa mensagem aqui linda, da confiança em Deus. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Gente, isso é um ensinamento lindíssimo. Realmente, você entregar, né, as tuas obras. É como nos pés do mestre, diz assim: você pode imaginar que você está diante do mestre quando você realizar uma ação. É exatamente isso. Você está diante do mestre e você confia a ele as tuas obras. Então, a tua vida vai tomar o rumo que ela tem que tomar, né? E, em primeiro lugar, se nós buscarmos o reino de Deus e a justiça, as coisas virão naturalmente na nossa direção.
Bom, Raquel, são 8h15. 8h15. Isso, pode Quanto tempo? continuar. Já tá lindo. Não tem problema continuar um pouquinho? Não, é até 8h30 a nossa reunião, Ah, então tá? tá bom. Eu estava com medo de ultrapassar o tempo, que foi o que aconteceu Não, na outra reunião. Tive que acabar assim, a toque de caixa, porque não deu tempo. não, tá maravilhoso, Regina. Eu adoro, porque primeiro que você foi visitar, né? Você visitou essa região. Acho que faz toda a diferença, porque você traz assim é, essa esse Inspiração. apreço pelo local, essa inspiração, essas fotos lindas, né? Dá para ver que na sua fala ainda tem esse. é, Quando a gente volta de uma viagem e que foi muito boa, que a gente visitou lugares maravilhosos, que a gente conheceu, a gente volta com o nosso coração cheio, vibrando, né? Você está É falando, estou verdade. sentindo isso. É um lugar inesquecível. A gente tem que entender que lá é a Terra Santa, para três religiões. Três. Então, é um lugar muito especial, sem dúvida. Não, não tem a menor dúvida disso. Infelizmente, tem os seus problemas. A gente sabe que há a questão da guerra de religiões, né, de querer mandar, mas os de lá convivem muito bem, sabia? O problema maior é com os que estão em volta, não é com os que moram lá. Os que moram lá, eles são todos israelenses. Não interessa se ele é palestino, não interessa se ele como é que é? Cristão ortodoxo, armênio, ou se ele é muçulmano, mas eles são israelenses, eles têm o trabalho deles, eles têm a missão deles e eles convivem muito bem. É uma coisa muito engraçada, porque a gente sabe que o Shabat dos judeus é uma coisa muito séria. No sábado, eles não trabalham mesmo. E aí você vê o seguinte: na sexta, é o feriado dos muçulmanos. Então, os que trabalham, os muçulmanos que têm lojas, que têm coisas, eles fecham tudo nesse dia. Mas os outros trabalham. Chega no sábado, quem fecha tudo são os judeus. Então, os outros é que trabalham. E chega no domingo, são os cristãos. Olha que interessante. Eles convivem com tudo isso naturalmente. É que nem aqui no nosso Saara, aqui no Rio de Janeiro, né? Que é basicamente, agora está mudando, agora tem muito coreano, mas no passado era basicamente judeus e é, árabes, não muçulmanos. A maioria eram cristãos mesmo, mas árabes. E eles se entendiam maravilhosamente. Então, isso é uma coisa muito interessante. Agora, vamos lá, Regina, gente. Regina, Reencarnação. Oi. antes de você continuar, eu não estou querendo te atrapalhar, nem quero fazer pergunta, não. Só Ah, quero dado aqui, que eu não sei se os nossos amigos aqui do Get sabem, é que o Hussein, que estuda aqui com a gente no grupo de estudos teosóficos de Fora, ele é da fé Bahá'í e ele trabalhou 2 anos em Haifa, no templo da fé Bahá'í. nossa, ele está devendo uma palestra. É, Diga pois para é. ele, por favor. A gente vai ter uma palestra, a gente pediu uma palestra para ele e ele convidou um amigo, um irmão da Fé Bahá'í para falar sobre espiritualidade, sobre E tem oração, a tudo partir a do ver momento. conosco, Pois é, tudo. Vale a é. pena, eu vou Eu querer. vou mandar um convite para você. Tá bom. Bom, gente, reencarnação é outra coisa que não existia naquela religião, né? Os discípulos lhe perguntaram: por que dizem os escribas que Elias deve vir antes? Respondeu-lhes: Elias há de vir para restabelecer todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram com ele o que quiseram. Do mesmo modo, também o Filho do Homem está para sofrer da parte deles. Então, os discípulos compreenderam que Jesus lhes tinha falado de João Batista.
Interessante isso, né? Mas não existia a reencarnação. Oficialmente não existe, né? No judaísmo nem no cristianismo. Ressurreição já era um novo conceito, porque se acreditava que o morto só ia voltar à vida quando houvesse o julgamento final, e de repente a ressurreição prova que a vida continua. Isso é muito bonito, gente. Isso é uma das coisas mais lindas do cristianismo, na minha opinião. Outra coisa, eu vejo muitas vezes as pessoas acharem que é assim, então todo mundo tem que ser pobre, então todo mundo tem que. Não. Uma coisa é você se manter na pobreza, na miséria. A outra é você não valorizar, entendeu? Você viver sabendo que aquilo não te pertence, você usa o que te foi dado e ponto final. E eu vi isso outro dia também nos Upanishads, quando eu fiz aí uma palestra sobre o primeiro Upanishad. Lá tem também essa mensagem. Então, gente, olha só, eu acho essa coisa aqui muito interessante, porque eles quiseram colocá-lo contra a parede para justamente os romanos o pegarem. Eu falo, não, vamos botar ele contra a parede, os romanos vão ver que ele está contra, e aí o que você faz com o imposto devido a Roma? E a resposta foi fantástica. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, não vamos misturar essas coisas. A atitude está dentro de nós. Agora, os vendilhões do tempo, a única vez que ele perdeu a paciência e fez uma enorme confusão no tempo, né? Purificação e iniciação são muito importantes. E essa purificação já existia antes, tanto que o João Batista batizava. O judaísmo tem muito essa noção de purificação, mas o João Batista trouxe quase como uma iniciação através do batismo, né? E até Jesus a gente sabe que foi batizado também. Eu vou ir um pouquinho mais rápido para não ultrapassar a hora. E por que ele ensina por parábolas? Ele explica: somente a vocês Deus tem dado o privilégio de conhecer as verdades secretas do reino de Deus, e não os outros, pois quem tem receberá ainda mais e terá em abundância, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E é por isso que ensino o povo por meio de parábolas. Embora eles olhem, não conseguem ver o que faço. Embora eles ouçam o que eu ensino, não conseguem nem escutar, nem entender o que eu falo. Então, a gente vê por aqui que ele mostra o quê? A diferença interna dos seres. Para uns, isso aqui, ó, até o dia de hoje, não significa absolutamente nada. O outro que está preparado, o coração já está preparado, que tem uma necessidade da transcendência, que está nesta hora, esse vai entender e vai querer viver de acordo com o que ele puder. Então, os discípulos tinham ensinamentos diferenciados, porque eles eram aqueles que iriam continuar a obra. Portanto, acontece com eles o que disse o profeta Isaías: vocês ouvirão, mas mesmo ouvindo não conseguirão entender. Vocês olharão, mas mesmo olhando não conseguirão entender. Ver. Isto acontece porque o coração desse povo está endurecido. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se não fosse assim, eles poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se voltariam para mim, e eu os curaria. Mas felizes são vocês, pois podem ver o que eu faço e ouvir o que eu ensino. Digo a verdade a vocês: muitos profetas e homens justos desejaram ver as coisas que vocês veem, mas não viram. Eles desejaram ouvir o que vocês ouvem,
mas não ouviram. Aí eu coloquei aqui um contraponto com o Caibalion. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Então a gente vê que as tradições, elas têm ensinamentos parecidos, embora de forma diferente. Agora essa aqui é muito interessante. O sal da terra. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o gosto, com o que poderemos salgá-lo? Não serve para mais nada. Serve só para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Na época, a gente sabe que o sal era importantíssimo, era o que conservava os alimentos. Tinha um valor, inclusive financeiro, né? Muito grande. A palavra salarium vem de sal, porque era uma mercadoria de troca. Então, Jesus diz que nós devemos salgar, dar sabor ao que está sendo oferecido. Devemos conservar o que recebemos para as gerações futuras. A luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada, não para colocá-la debaixo de uma vasilha, e sim para colocá-la no candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também, que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Bom, essa proposta comportamental em relação aos outros vai dizer o quê? Nada de se esconder, nada de guardar para si conhecimentos, integrar-se, interagir com as pessoas. Eu lembro nesses dois ensinamentos aí da luz do mundo e do sal da terra, das pessoas que estão espalhando o conhecimento, como nós estamos fazendo na sociedade teosófica também, e como outros estão fazendo em outras religiões, cada um do seu jeito, mas eles estão trabalhando por um mundo melhor. Eles estão tentando acender a luz numa humanidade tão assim atrasada ainda, né? A gente vê que muita coisa que era tratada 2000 anos atrás ainda continua problema até hoje. Então, eu acho esse conselho direcionado para nós que escolhemos também esse caminho. Não somente aos discípulos, mas todo aquele que decide fazer esse trabalho e botar o pé na estrada. E aí, a mesma coisa, a parábola do semeador. Naquele dia, Jesus saiu de casa e sentou à beira do lago. Uma grande multidão se juntou ao seu redor. Havia tanta gente que ele entrou num barco e se sentou, e toda a multidão permanecia de pé na praia. Jesus lhes ensinou muitas coisas e dizia: certo homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, os pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu no meio das pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Outra parte das sementes caiu no meio dos espinhos, os quais cresceram e as sufocaram. Uma outra parte ainda caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Quem pode ouvir, ouça. E ele mesmo, então, explica. E Marcos tem a explicação. A semente que caiu à beira do caminho representa a pessoa que ouve mensagem a respeito do reino, mas não compreende. E Satanás, então, vem e tira as coisas que foram semeadas em seu coração. A semente que caiu no meio das pedras representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino e com muita alegria aceita imediatamente. Mas, como não tem raiz, não dura muito tempo.
assim que encontra dificuldades ou que é perseguida por causa da mensagem, abandona sua fé. A semente que caiu no meio dos espinhos representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas é sufocada pelas preocupações com as coisas desta vida e pela ilusão das riquezas. Essa pessoa não produz nenhum fruto. Mas a semente que caiu em terra boa representa a pessoa que ouve a mensagem e a compreende. Essa pessoa cresce e produz muitos frutos, algumas vezes 30, outras 60 e outras ainda 100 vezes mais. Então, nós que estamos aí tentando aprender e repassar aquilo que a gente aprende, né? A gente tem que entender essas diferenças e saber que é preciso que haja uma aceitação verdadeira da própria pessoa que está recebendo o ensinamento. Que se isso não interessar a ela, se ela tiver numa dessas condições aqui, vai embora. Mas a nossa obrigação é fazer. A nossa obrigação é semear, mas não nos pertence o resultado. Aí vai depender daqueles que têm que fazer o trabalho por eles mesmos. Bom, isso aqui é o final já, tem mais duas só, mas olha só, gente, a oração de São Francisco, ela é uma oração católica, mas outro dia eu vi um pastor, que esse pastor ele é arqueólogo, ele faz muitos trabalhos lá em Jerusalém, leva inclusive grupos para conhecer, e é uma pessoa inteligentíssima. E eu, às vezes, assisto umas coisas dele porque eu gosto. E ele falou uma coisa linda, ele sentado lá naquela região do Sermão da Montanha, ele disse assim: Francisco de Assis esteve na Terra Santa, né, na época das Cruzadas, ele só trouxe os monges esfarrapados, né? Todo mundo esperando uma cruzada. Lá vem ele com aqueles monges e pediu simplesmente um lugarzinho para sentar e fazer a sua adoração e as suas meditações. E ele deixou essa oração que todos conhecem, mas que é um ensinamento espetacular para aquele que quer ser um discípulo. Tanto que ele fala, um instrumento da vossa paz. Compreender que ser compreendido é tudo que um discípulo deve desenvolver dentro dele para poder realmente viver esse ensinamento que Jesus passou. Então, o que é um discípulo, assim, nessa ideia mais básica que se pode ter? Aquele que quer ser um instrumento da paz e um instrumento da divindade, de alguma forma. Fazer um trabalho para com o mundo vai ter que aprender tudo isso, vai ter que aprender a lidar com as pessoas dessa forma. Essa oração é realmente linda, por isso ela é aceita em pessoas até de outras religiões, como é o caso desse pastor. Eu achei muito interessante isso. O mundo mudou, os problemas continuam os mesmos, mas e nós? Vamos continuar semeando? Vamos realmente escolher este caminho, que não é nada fácil, como a gente viu, mas que a gente precisa perseverar e fazer o melhor possível. Então, eu termino minha palestra aqui. Realmente, esse é o final da palestra. Eu tenho mais umas coisas aqui, mas eu acho que não dá tempo, que era mais para a gente ver lugares interessantes, né? Mas é isso, gente. Eu espero que eu tenha passado a mensagem. Eu fiz da melhor forma possível, de coração e com reflexões próprias. É isso que eu queria dizer a vocês. Muito obrigada pela oportunidade.
Que lindo, minha Muito irmã. tanque eu. Nossa, gratidão, que mensagem linda. Que bom. Eu, eu particularmente, né, eu tenho uma ligação muito grande, muito especial com esse tema, com Jesus, né? Então, para mim, mexe muito escutar, me toca muito. A mensagem de Jesus, né, é de amor, de compaixão, de misericórdia, de fraternidade. E a gente está falando da sociedade teosófica, o primeiro objetivo é da fraternidade, né? Então, que essa sua mensagem, essa sua palestra, né, que vai ficar no ar, no YouTube, possa chegar a muitas pessoas, tocar muitos corações, inspirada pela vida do Mestre, Jesus, e que a gente possa continuar semeando, né? Amém. Tendo força, tendo coragem, para a gente fazer esse trabalho interno, que na verdade esse é o primeiro trabalho que temos que fazer, essa lapidação interna, e também poder fazer esse trabalho, esse movimento externo para chegar a todos. Que coisa linda! Que bom. Alguém tem Eu algum tenho, comentário? gosto demais de estudar outras coisas, mas eu tenho uma união, assim, uma ligação maior com o cristianismo. Eu estudei em Bom, colégio de freira e pois é, eu foi muito também. marcante. E eu acredito que tem a ver com outras encarnações também. É a minha linha mestra, vamos dizer assim. É o meu Mas caso amo os também. outros também, sem problema. Adoro hinduísmo, adoro o budismo, eu gosto de estudar essas coisas. Até já li o Alcorão inteiro, até isso eu já fiz. Mas faz parte. Mas a minha linha interna é essa mesma, eu tenho certeza. A, É isso. a Ângela está com problema no microfone, ela deixou aqui no chat. Que espetáculo de explicação e explanação, nosso irmão. Gratidão, fiquei emocionada. Que É, bom. Que bom que possa ajudar as pessoas que estejam buscando, né, esse tipo de ensinamento. O Luciano, depois também, que vai contar para a gente uma experiência aí, né? A gente Com quer que certeza. seja bom. Vai ser muito bom. É isso, assim, gente. Obrigada mesmo. a gente aqui, né, tem tantos assuntos na teosofia, trazemos tantos temas, mas quando a gente fala da vida de um mestre, traz uma paz, né, um acalento, bom, pelo menos para mim, né, ainda mais Jesus, para mim bem especial, assim como para você. Parece que a energia, né, nos É, acolhe, nos isso. orienta, não sei o que é, mas sem dúvida. Especial. Que Muito bom. obrigada. Ah, eu vou pedir para você te convido a fazer a meditação final para a gente encerrar essa reunião. Você poderia? Faço sim. Que que esse estudo, que esses ensinamentos possam ajudar as pessoas, possam dar força àqueles que estão precisando, possam dar cura àqueles que vão entender o caminho que devem tomar para criarem a cura em si mesmo, que possam aumentar a fé das pessoas na transcendência, na certeza de um mundo melhor, na certeza da evolução, na certeza da reencarnação, do seu trajeto para algo muito melhor do que esse mundo aqui. Que o Mestre Jesus derrame suas bênçãos sobre todos aqueles que, de coração, estejam abertos para essa mensagem. E que possamos continuar no nosso trabalho na Sociedade Teosófica, inspirado pelos mestres
não apenas o Mestre Jesus, mas todos eles. É o que eu peço nessa noite. Namastê, Shalom. Shalom. Amém. Regina, obrigado. Raquel, obrigado. Desculpa a minha grosseria, mas os meus remédios não estão em dia, eu ando esquecido das coisas. Tá bom. Nossa, bom, assim encerramos a reunião de hoje. Nossa, Obrigado. e com essa palavra da Regina que trouxe tanto amor. Ai,